Olá, seja bem-vindo ao Meditar com você e hoje nós iremos falar sobre o que não é meditação. E esse tema costuma gerar muita curiosidade. Aqui no Meditar Studio em Pelotas, eu dou um curso que se chama Aprenda a Meditar. E sempre durante a primeira aula nós discutimos sobre isso, sobre o que não é meditação. E ali no estúdio eu tenho um quadro onde eu faço as anotações. E daí todos os alunos que frequentam o estúdio durante a semana e às vezes as anotações permanecem ali no quadro me perguntam: ai Gabi, mas do que é isso que não é meditação? O que será isso que não é meditação? Isso gera realmente muita curiosidade. E nós iremos falar sobre duas coisas que não são meditação hoje, tá? Existem mais coisas, mas vamos tratar sobre dois destes aspectos do que não é a meditação. Primeiro, se nós formos olhar no dicionário, um dos conceitos de meditação é reflexão. Meditar é refletir. Então, algumas pessoas têm a ideia de que se eu me deitar ali no meu sofá e ficar pensando sobre a minha vida, isso é meditação. Bom, isso não é meditação. Por quê? Porque durante a nossa prática, nós temos o que nós chamamos o objeto da nossa prática. Então, pode ser simplesmente uma respiração, ou pode ser um mantra, ou pode ser uma visualização, enfim, eu preciso ter algo para que durante a minha prática eu mantenha a minha atenção vinculada a este objeto. Por quê? Porque assim eu desenvolvo o que nós chamamos de autorregulação da consciência ou autorregulação da atenção. A minha mente está concentrada em um ponto e daqui a pouco ela se dispersa. Estou meditando e daqui a pouco eu penso na lista do super. Estou meditando e daqui a pouco eu penso que eu tenho que sair hoje, fazer isso, aquilo. Daqui a pouco eu estou fazendo a programação do meu dia. Eu volto a minha atenção para o meu objeto. Estou ali bem, tranquilo, observando a minha respiração e daqui a pouco eu me lembro que eu tenho que sair e ligar para o fulano. Não posso me esquecer de tal coisa. E me dou conta disso e volto para a minha respiração, que é o meu objeto da prática. Então, esse ir e vir faz parte da minha meditação. E se eu tenho um objeto durante a minha prática, se torna mais fácil eu manter a minha concentração. Então, durante a meditação, eu não vou simplesmente deixar a minha mente livre para que ela circule por onde ela quiser. Não, eu vou direcioná-la, eu vou conduzi-la para aquilo que eu quero, pois eu estou educando a minha mente para que eu desenvolva esse gerenciamento dos meus pensamentos. Então, meditação não é um momento de pensar na vida, não é um momento de refletir, eu vou me deitar numa rede, eu vou me deitar ali no meu sofá e vou ficar pensando sobre a vida, achando que eu estou meditando. Não, meditação não é isso. E meditação também não é não pensar em nada. Muitos alunos chegam até mim com essa ideia de que meditar é não pensar. E sentem, sempre essa grande dificuldade e muitas vezes criam uma resistência ao início da prática exatamente por conta disso. Gabi, eu ainda não iniciei a meditação porque eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir ficar sem pensar em nada. Como é que eu vou ficar ali 10, 15 minutos sem pensar em nada? Impossível! Então, eu acho que a meditação não é para mim. Bom, então vamos quebrar este conceito, vamos quebrar essa ideia errada da meditação. Porque durante a meditação nós vamos sim pensar. Nem que seja aquele pensamento, bom, tô aqui, não tô pensando em nada. Bom, isso já é um pensamento. Então não existe esse momento em que a minha mente fica totalmente livre de pensamentos, porque é inerente do ser humano, faz parte da natureza do ser humano o pensar. Durante a minha prática, eu vou ter alguns momentos, alguns microsegundos, alguns segundos em que eu não vou pensar em nada. Mas imagina só, numa prática de 10 ou 15 minutos, eu vou ter alguns microsegundos, alguns segundos em que eu não vou pensar em nada. Eu vou colocar minha expectativa nesses microsegundos, nesses segundos. Eu vou estabelecer como a minha principal meta não pensar em nada. Acho que se a gente colocar essa meta, esse objetivo, a gente vai ter uma grande possibilidade de frustração. Então vamos esquecer essa ideia de que meditar
é não pensar em nada. Existe sim um pensamento durante a minha meditação, mas o que eu quero? Eu quero que esse pensamento esteja conectado com o que eu desejo. Então, eu não quero ficar pensando na lista do mercado durante a meditação. Eu não quero ficar pensando sobre a minha programação do dia. Eu não quero ficar pensando sobre as minhas próximas férias. Eu quero estar concentrado no objeto da minha prática. Então, é esse exercício que nós iremos fazer durante as nossas práticas de meditação. Esquece essa ideia de não pensar em nada, vai sempre existir um pensamento. Então, a minha mente vai para longe, a minha mente se dispersa e eu retorno ela para o meu objeto da prática. A minha mente se dispersa, eu retorno. A minha mente se dispersa, eu retorno. E isso vai acontecer durante, principalmente, o início da minha prática de uma maneira mais intensa. Então, se eu sou o iniciante na meditação, isso vai acontecer de uma maneira mais intensa. Mas, ao longo do tempo, o que eu vou observar? Que a minha mente vai ficar cada vez mais tranquila, mais quieta, mas ainda assim sempre vai existir um pensamento. Então, qual é o meu objetivo durante a meditação, se não é não pensar em nada? O meu objetivo é diminuir o fluxo dos meus pensamentos e conseguir conduzir a minha mente para aquilo que eu quero. Conseguir me manter concentrado naquilo que eu escolho. Então, durante a minha meditação, eu quero me manter concentrado na minha respiração, a minha mente vai e volta, a minha mente vai e volta. E isso é um treinamento para que durante o meu dia, quando, por exemplo, vier um pensamento negativo na minha mente, eu consiga deixar este pensamento passar sem grandes esforços. Isso, durante a minha prática, eu vou exercitando para que ao longo do tempo isso se torne um processo natural, ok? Então, o que não é meditação não é não pensar em nada e não é simplesmente ficar parado, pensando, refletindo na vida, ok? Se tu gostou desse vídeo, se tem gostado das dicas que nós estamos repassando aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha, não te esquece de te inscrever aqui no canal. E se tu tem alguma sugestão de algum tema ou se tu tem alguma dúvida, alguma dificuldade durante as tuas práticas, deixa aí nos comentários para que eu trate isso nos próximos vídeos. E nos vemos logo mais.